O racismo é extremamente violento. No entanto, ninguém que é racista se assume racista. E a gente vive numa sociedade que diz que não tem racista. O racismo, né, não é visto dentro do campo do judiciário como uma violência, né, que extermina uma população. Para falar sobre a consciência negra, eu recebo aqui no estúdio o professor e pesquisador Hilário Ferreira. Seja muito bem-vindo à Opinião CE e ao Entre Assuntos, professor. Eu agradeço o convite. Estamos aqui para a gente conversar, trocar ideias. Professor, e vamos começar já fazendo uma leitura prática e direta. Qual hoje a leitura que se tem do racismo no Ceará? Olha, Elba, você faz uma pergunta extremamente importante. Eu hoje desenvolvo uma pesquisa sobre as narrativas, né, da abolição, né, no Ceará. E chego à conclusão que existe um racismo cearense, né? E esse racismo no Ceará, esse racismo cearense, ele é caracterizado pelo apagamento histórico, né? Então, apaga-se a história, e daí você tem isso, e daí se explica porque todos os negros cearenses são muitas vezes indagados se são daqui. Porque a nível de uma construção dessa memória, né, as pessoas são induzidas a esquecerem que tem negro no Ceará. Então, Nossa. é nessa perspectiva do apagamento histórico. E quando você induz ao esquecimento, apaga essa história dessas pessoas, né, a existência dela, elas podem ser, né, apagadas também, como é o caso, como consequência disso, né, em 2011, no jornal Centro-Oeste aqui do estado, né, a pedidos de uns latifundiários em Crateús, um jornalista ele escreve dizendo que não existe o negro no Ceará, não existiu escravidão em Crateús, portanto, aqueles negros do quilombo, né, lá de Crateús, de Queimadas, são negros de fora. A mensagem implícita é: se são negros de fora, a gente pode expulsar e tomar as terras. É todo um contexto, né, envolvido e uma narrativa que influencia nas atitudes das pessoas hoje, de uma forma geral, e no próprio racismo. Professor, de que forma o mês da consciência, o dia da consciência negra e todas as ações que acontecem nesse período podem ajudar e têm ajudado, né, ao longo dos anos a reconstruir ou pelo menos a recontar a história como ela de fato foi, como ela de fato aconteceu? Eu penso que isso passa pela a grande ação do movimento negro no início desse século XXI, né? Do século XXI, a partir do governo Lula, você tem ele assinando, né, uma política pública de grande importância, né, que é a Lei 10.639. E o que é a Lei 10.639? Né? Ela obriga uma mudança nos currículos, né, educacionais, que contemple a história da África, a história do negro no Brasil, né, e cultura, né, africana e cultura afro-brasileira. Isso é de uma importância ímpar, porque nós começamos, né, a atingir o campo da educação, porque a educação é que nos forma. Então, ao longo de décadas, mesmo pós-abolição, né, nós tivemos gerações e gerações, a nossa geração, né, sendo formado e acreditando, né, que a África é um continente tribal, achando que a África é um país, achando que a África é só floresta. Com essa política afirmativa, essa lei, você tem contato com, né, uma África urbana, marcada por reinos. Você é apresentado entre esses reinos, né, nesses reinos, cidades universitárias como Timbuktu, no Mali, e você é apresentado a um conhecimento que questiona
né, vamos dizer, a cereja do bolo do Ocidente, que é a filosofia. Né? O berço da filosofia não é Atenas, é Kemet. Né? Kemet é o nome verdadeiro do Egito. Então, você descobre a partir de documentos, a partir da pesquisa, fruto da política de história da África. Platão estudou em Kemet, Heráclito estudou em Kemet, todos os filósofos que nós somos apresentados como atenienses, no berço da filosofia, estudaram lá. Então a gente começa a compreender, né, como a produção do conhecimento ela serviu e serve, né, ainda no presente como instrumento do colonialismo. Né? E você tem, né, ao longo da história da própria filosofia moderna, pessoas como Kant, Hegel, falando que a África é um continente sem história, reforçando no século XVIII e XIX aquele movimento do imperialismo, né, onde se justifica a invasão e a violência contra aquelas pessoas que, primeiramente, a justificativa da violência era religiosa. Né? Vamos matar os índios porque eles não têm alma e não são cristãos. Porque nós somos cristãos. Aí é o que é importante. Né? Eu crio a ideia do eu, e eu crio, quando eu digo eu, o europeu cria a ideia do outro. Tudo que é negativo, né, no outro é aquilo que existe em mim, mas eu não aceito a existência disso, não crio no outro. Então você tem o quê? Uma justificativa, primeiramente religiosa, e a outra justificativa do século XIX, civilizatória. Eles se encontram num estado de barbárie. Então justifica isso. Nós estamos no estado civilizatório. Ou então a justificativa para roubar, né, as riquezas desse povo é dizer: nós estamos levando políticas para vocês chegarem no estágio humano que é o da civilização. Entende? Então, assim, essas políticas, primeiramente a Lei 10.639 e posteriormente as políticas de cotas. Porque, veja bem, né, quando eu entro no curso de Ciências Sociais da UFC, em 1987-2, no segundo semestre, eu era o único aluno negro do curso. Quando eu saio, tinha mais 6. Ora, hoje, você entra, por causa das políticas de cotas, você entra na universidade, você vê uma diversidade maior, uma presença maior, que ainda é pouco, mas é uma presença maior de negros. Né? E aí, como contraponto dessa ação, vamos dizer, da branquitude, né? E entendam que branquitude não é acusar o branco. Branquitude é o quê? É uma criação cultural na sociedade brasileira de preservar privilégio para as pessoas brancas. E isso existe. Né? É tanto que o curso todo, a universidade toda, antigamente, era só branca. Tá? Então, você tem aqui uma reação por parte da branquitude em relação às cotas, né, com o discurso de desqualificar as cotas. Tipo, as cotas elas vão criar um tribunal racial. Né? Os cotistas vão entrar nos cursos e baixar o nível dos cursos. Né? No entanto, pesquisas feitas revelam que não baixou coisa nenhuma. Os cotistas têm notas muito maiores do que, né, as dos alunos normais. O que for, as cotas vêm para corrigir um problema seríssimo, né, produzido e permanecido pelo racismo. Então essas duas políticas, né, elas trazem elementos positivos. Professor, o senhor fez uma análise histórica importante e em todo momento se ressalta, quando a gente fala da questão do negro, a resistência. Né? É o resistir, é o ter que se impor diante de tantas barreiras e de tantos conflitos existentes desde sempre. Né? Nessa evolução, a própria consciência do negro em si, ela ajuda de que forma? Porque não é só combater o racismo, é fazer com que o negro se perceba e se aceite também, porque existe essa coisa da barreira cultural que impõe ali olha, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu falo, será que eu não falo? Isso mudou também com o passar do tempo, essa consciência de quem eu sou e para que eu estou aqui, o que eu represento? Sim,
Sim, mudou porque nós estamos tratando com pessoas que pensam, né? Que sofrem e muitas vezes através do caos nasce o novo. Na verdade, desde o processo da escravização, que tem essa estratégia, né? A estratégia de quebrar a subjetividade do outro, né? Sequestra o indivíduo no continente africano, cria uma ideia de que os homens devem dar 12 voltas em torno de uma árvore, a árvore é conhecida como árvore do esquecimento, e as mulheres, né, 9 voltas. A partir disso, né, você vê que se constrói todo um ritual. Depois disso, ao batismo e a mudança do nome. O objetivo é o quê? Quebrar a subjetividade, esquecer o seu passado. No entanto, esse ritual, ele é feito, mas não se faz isso do ponto de vista da realidade, né? Esses africanos, nos determinados portos onde eles eram embarcados, eles continuavam do dia para o outro que eu esqueço quem eu sou. Então, dentro do próprio navio negreiro, aqueles que sobreviveram à travessia, eles continuavam sendo nagôs, continuavam sendo pertencendo à etnia Benguela, Monjolo, Jeje, né, Fulani, Alçá, né? E aí o que é o mais interessante e contraditório, quando eu falo do caos, nasce também a esperança. Quanto mais essas pessoas chegavam aqui, elas encontravam meios de celebrar a sua cultura, né? Então, veja bem, havia todo esse processo. E aqueles que chegavam depois, imaginemos aqui no Ceará, né? Chega um africano que foi comprado em Pernambuco, do Congo ou de Angola, né? E ele passa, né, a todo um processo de quebrar a subjetividade dele. Só que ele chega em dezembro, ele está passando pela a Praça dos Leões, aí tem a Igreja do Rosário dos Pretos, aí vem a congada saindo de dentro da Rosário dos Pretos com os tambores. O que é a congada? Uma reelaboração dos reinados africanos. Ele olha aquilo, relembra a sua história. A mesma coisa em Salvador, né? Em Salvador, ele passa por um determinado lugar, ou ele foge, ele encontra um terreiro, ele encontra os batuques, ele encontra a capoeira. Então, toda essa atmosfera do caos revela esperança. Um outro elemento, que é o título de um livro de um professor, né, muito interessante, que é o Robert Slens, da Unicamp. Ele tem um livro que ele fala sobre a família negra, né, que na escravidão, os escravizados comporam família. O nome do livro é Na Senzala uma Flor. E por que ele traz esse título, Na Senzala uma Flor? Né? É a história de um naturalista inglês que chega no interior de São Paulo e visita as senzalas, né? E aí vê dentro das senzalas alguns negros dentro da senzala acendendo uma pequena fogueira, né? E na perspectiva dele, diz, ali não tem esperança. E aí essa sacação do Slens é quando ele estuda a cultura banto, a cultura, vamos dizer, Congo-Angola, do interior de Angola e do Congo, aquelas senzalas, né, é uma representação de casas do interior. Entende? Então, a própria existência da senzala é um lugar de memória. Por isso que ele diz, na senzala, assim flor. Porque ninguém não pode construir algo sem saber. Né? Nós temos a nossa cultura. Se a gente for para um determinado lugar, se alguém pedir para a gente construir um templo sagrado, todo mundo que é formado no catolicismo vai criar uma igreja. Porque foi isso que nós vivemos. Entende? Então, quando o Senhor pediu para eles construírem uma senzala, eles construíram a partir da memória deles. Então, havia esperanças ali. Então, a resistência, né, ela está nos mínimos detalhes. E cabe a gente, ao entender, aí eu volto, né, para a questão da Lei 10.639. Quando eu tenho contato com essas leituras, né, eu tenho contato com a memória, com a cultura
negro-africana, e aí eu posso, através de um documento no campo da história, né, que tá lá, essa memória está lá nos arquivos públicos, né? Ao fugir fulano de tal, esse escravo ele tinha o hábito de contar história. Ora, a oralidade de contar história era algo muito comum, muito presente na cultura tradicional africana. Então essa memória está aí presente, né? Então essa resistência, né, ela é um elemento diário desse povo, né? Que, para terminar minha fala, ela é caracterizada primeiramente pela negociação. Eu vou negociar, né, criar mecanismo para negociar, né? E o que é essa negociação, né? Por exemplo, o Raimundo Girão, ele conta num livro a história de um escravizado que pertenceu ao pai do José de Alencar. Ele saía de Messejana sozinho e ia vir fazer compra na cidade. Ora, a negociação é isso. Há uma confiança dele sair de Messejana e vir para a cidade, sozinho. No entanto, ninguém sabe o que ele faz aqui e daqui. Alguém pode dizer assim, quando tu passar por um determinado lugar, entrega essa carta para minha mulher, manda esse aviso para minha mulher. São espaços que ele conseguiu, né, de liberdade. E aí uma outra questão é a concepção de liberdade. Ela não é só você fazer o que quer, mas você também tem, mesmo na escravidão, conquista de espaços, né? De sair de um lugar para o outro. Então você tem essa perspectiva que eu acho de extrema importância, né? Professor, quando a gente traz toda essa análise para os dias atuais, né? Quando a gente faz essa leitura num recorte hoje, qual a análise do senhor do posicionamento de resistência, dos avanços, quando a gente traz toda essa bagagem histórica e coloca ela nos dias atuais? Nos dias atuais, eu acredito que passa muito também por uma percepção de ativismo que não leva em consideração os ganhos como algo enorme e imediato. Tipo, eu acho que a Lei 10.639 vai acabar com o racismo. Não vai, mas foi uma conquista. E é uma conquista que, para mim, é a percepção de que você ganhou pequenas batalhas, mas a guerra ainda continua, né? Quando eu tenho notícias de que surge hoje dentro da academia, né, a filosofia africana, quando eu tenho notícias, Hilário, que vivi, né, no final da década de 80, numa universidade que tinha poucos negros, e hoje eu sei que existe em vários cursos da mesma universidade, em quase todas as universidades de Fortaleza, a existência de fóruns de estudantes negros. Isso para mim é uma conquista. Porque lá atrás eu estava sozinho. Hoje você tem o quê? Você tem a existência de estudantes negros que pensam a negritude e que pensam o currículo. A ponto por exemplo, uma história no curso de Ciências Sociais da UFC, um professor chega com um currículo de filosofia e os alunos começam a perguntar por que não existem autores africanos, né, na sua proposta de aula, no seu plano de aula. Né? E aí os alunos, o professor, não, mas eu não conheço. A gente conhece e pode trazer o texto. Aí você tem assim, a contribuição desses alunos para, né, uma democratização do currículo, um debate dentro da sala de aula que vai romper aquela perspectiva de que os africanos eram débeis, não produziram conhecimentos. Quando eles produziram conhecimentos, quando você tem grandes filósofos, é tanto que um dos maiores pensadores hoje, né, é um camaronês chamado Achille Mbembe, né? O livro, acho que um dos penúltimos livros do Achille Mbembe, Brutalismo, né, é uma radiografia do que o mundo está vivendo hoje. E ele, no final do livro, né, quando eu falo dessa radiografia que a gente vive hoje, dessa violência da extrema-direita, né, e ele dialoga, no final, como caminho para a humanidade com Ayrton Krenak.
E o mais interessante são dois pensadores que têm origem numa cultura tradicional, riquíssima. E qual é o diálogo? Eles dizem o seguinte: a esperança da humanidade hoje passa pela cultura tradicional. Né? E o que ele quer dizer com isso? Especificamente, a gente vê aí hoje as pessoas preocupadas com o clima. Né? É a mudança de paradigma de uma concepção humana. Né? Uma vez, né, perguntaram para um Yanomami o que é ser Yanomami. E ele responde: ser Yanomami é ser natureza. O que é que o movimento iluminista faz? Dá uma ideia de que o ser humano é superior à natureza, que pode explorar a natureza. E ao fazer isso, nós estamos vivendo hoje os grandes conflitos climáticos. Né? Hoje, os terreiros de Candomblé, que é uma religião ecológica, a natureza está presente, porque a força das divindades são as forças da natureza. Né? Tem um ditado nos terreiros de Candomblé e Urubá que sem folhas não há orixá. Né? Então, não é à toa também, repetindo, né, que há uma parceria entre o curso de ciências da UFBA e os terreiros. Por quê? Porque dentro dos terreiros tem preservadas plantas que, né, fora não tem. A zona da mata que a gente conhece, que a gente vê em história colonial, ela foi toda destruída. As cidades, né, a gente talvez aqui fosse parte de zona da mata, né? Então ali você está sobrevivendo em Salvador, você vê um monte de florestas, né, ou árvores, é tudo dentro dos terreiros. Há uma preservação disso. Então, professor, quando a gente fala, trazendo aqui para uma outra perspectiva, o racismo é um crime. E isso, de uma certa forma, ajuda ao empoderamento, a essa resistência de, olha, isso não é permitido, isso não é legal, isso não é possível, isso tem consequência. Ainda assim, são muitos os casos, a gente ouve e registra muitas situações, principalmente com a internet, que coloca aí de forma muito ampla, né, e divulga e propaga muito mais e dá voz. Qual a leitura do senhor dessa realidade? Como é que está hoje esse panorama e como é que vocês lidam com isso dentro das ações de conscientização, dentro das campanhas que são feitas? A gente lida da seguinte forma, né? Eu não vou dizer que há uma unidade nessa ação, né? A gente tem que compreender que a gente vive num país, aí eu vou citar o antropólogo Kabengele Munanga. Ele vai dizer que o racismo é o crime perfeito no Brasil. Né? Primeiramente, a gente tem que entender que o racismo ele é estrutural. Não existe racismo sem branquitude. E por que o racismo é um crime perfeito? Porque é uma violência. O racismo é extremamente violento. No entanto, ninguém que é racista se assume racista. E a gente vive numa sociedade que diz que não tem racista. O racismo, né, não é visto dentro do campo do judiciário como uma violência, né, que extermina uma população. Ele não é visto como... Isso só é uma parte do racismo. Né? Porque se você for parar para olhar os dados do mapa da violência, que antes a gente recebia, você vai ver que há uma política de matança de jovens negros. Haja visto o que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Aquele território que é chamado de favela, aquele território que é chamado de periferia em outros lugares, é um território onde há uma construção de que lá só mora bandido. É a mesma história, né, do colonialismo, quando chegou e disse: mata esses povos indígenas e africanos, mas eles não têm alma, então não vamos sentir nenhuma culpa. E o discurso que se construiu ao longo do tempo é bandido bom, bandido morto. Entende? Então, assim,
Nós vivemos nessa sociedade e quem produz esse discurso e quem produz esses corpos, né, é o racismo. Porque esses corpos têm uma cor. A dita bala perdida encontra sempre um corpo negro, né? Então, a nossa dificuldade é, primeiramente, o reconhecimento da sociedade de que o racismo ele é violento. E aí eu estou falando de uma violência direta. E existe a violência indireta, né, que todo negro, até a criança, desde criança, passa. Tivemos essa semana um caso em Portugal, onde uma criança, na escola, os alunos cortaram o dedo dela. Nossa. Da criança negra, que já havia negociando, denunciando as violências dos outros amigos. E pasmem, quando a menina está sem os dedos, a escola tira a criança, limpa todo lugar e entrega à mãe. Ou seja, nós temos aí uma construção, né, que é do ponto de vista do racismo estrutural, que existe para garantir a continuidade dos privilégios que a população branca, né, tinha, no caso do Brasil, na sociedade escravista. A sociedade ela é estruturada dessa forma, né? Então aí você tem o quê? Fulano de tal a polícia fez uma batida no carro, vários, né, foi encontrado cocaína, armas, mas o cara não vai preso porque é filho de uma desembarcadora. É só lembrarmos também o caso daqueles jovens que tocaram fogo no Índio Galdino. Agora você tem o caso, por exemplo, não podemos deixar de esquecer, né, do Amarildo. Você tem o caso dessas famílias. Aí você se assusta quando escuta que 67%, né, segundo, eu não sei qual é a pesquisa, mas diz que 67% da população do Rio de Janeiro apoiou aquela invasão na favela, né, que a maioria dos corpos eram negros. Então, é muito complicado, né, essa nossa luta contra o racismo. Porque o racismo, ele mata, né, ele deixa sequelas, crianças, jovens, né, tentam se matar porque não tem referências positivas, mas já foi pior, entende? É isso que eu queria colocar. A gente fala, são muitos problemas, é muita violência, é muito brutal, existe, não adianta mascarar, olha, eu não sou racista, eu não... E de repente né? A realidade ela é bem diferente do discurso. Mas a gente também precisa considerar os avanços, né? Sim, a voz que apareceu e a grande mudança no falar, né? Sim. A resistência que fala, que tem voz, que pode, olha, está acontecendo, que denuncia, que luta, que batalha. Dentro desse equilíbrio na balança entre o que ainda precisa acontecer e o que já aconteceu, como é que o senhor vislumbra aí o futuro, né? Com esperança? Eu aprendi, eu achava sempre bonito quando eu via o Leonardo Boff na TV, alguns filósofos dizendo assim, eu sou otimista. A gente tem que ser otimista. Vou dar um exemplo para você. Na minha concepção, eu não espero que o mundo mude rápido, mas nas pequenas, né, nos pequenos despertar, eu vejo esperança. Quando muitas vezes eu estou entristecido, eu dei um curso no bairro Santa Maria, para um grupo de capoeira lá, foram pessoas da comunidade de Santa Maria, e aí depois, uns 3 dias depois, eu recebo um áudio de uma amiga que me chamou para lá, da mãe de uma menina que assistiu a minha fala lá, que disse que essa menina, a filha dela, alisava o cabelo e não gostava de ser negra. Que depois da minha fala, ela ficou se olhando no espelho e se achando linda e disse que não ia mais deixar os cabelos lisos, né? Mas ia deixar os cabelos como ela como ela nasceu. Esse áudio me deixou muito
feliz. Recebo depois também, quando eu vou na Semana da Consciência Negra de alguns anos atrás, me chamaram para ir para falar sobre resistência negra, uma escola do Moura Brasil, né? E aí, quando você começa a falar sobre negros, a maioria das crianças negras, elas baixam a cabeça porque estão acostumadas, quando você fala de história, só escravidão. E eu já percebi isso. Então eu começo falando dos reinos africanos. Começo falando da resistência negra, da beleza negra, né? E aí você vê eles levantando, é a coisa mais linda, levantando a cabeça e os olhos brilhando. No meio dessas crianças tinha um jovem que um tempo depois me manda uma mensagem no meu Instagram me agradecendo pelaquela palestra, né? 2 anos depois, ele me manda uma mensagem dizendo: eu entrei no curso de História da UFC. Então, são coisas pontuais que fazem você dizer assim, vale a pena. O senhor trouxe agora uma fala que faz a gente refletir. Normalmente, quando a gente trata de um tema polêmico, um tema mais pesado, mais denso, a gente tende a ir para um lugar de dificuldade, de sofrimento, né? Porque isso é como se trouxesse uma parte dentro da gente mais sensível, né? Olha, aconteceu isso, e você busca ali uma empatia, digamos assim. Mas quando você traz um outro recorte, quando você começa trazendo, olha, não é só isso. É a mesma coisa quando se fala na seca no Nordeste, né? Muita gente, até bem pouco tempo, achava que aqui não tinha água, né? E de repente você é uma outra realidade. Depende muito da perspectiva que você coloca. Então, essa sua fala traz essa reflexão. Que da mesma forma que você tem que falar das dores, precisa falar do outro lado, né? O que é que isso tem de bonito, de belo, de bom? O que é que isso trouxe para a gente? Eu acho que esse equilíbrio talvez seja um caminho, professor. Sim. É por isso que eu digo que eu não fico muito preso, né? Porque que as coisas se resolvam tudo de uma vez. Não vai se resolver, é uma leitura que eu faço, né? E mesmo naquele deserto, você encontra flores. Essas flores um dia se tornam jardins. E talvez um dia o deserto vire florestas, né? E é isso que move, né? Porque ao mesmo tempo que eu contribuo, eu ensino, eu também aprendo, né? É justamente isso que você coloca. Na dor, às vezes, há esperança, há aprendizado, né? Nesse aprendizado, formação, que gera outros aprendizados, outras dores e outras formações. Porque a dor, né, nos possibilita a se humanizar, né? Então, a gente encontra muitas alegrias, né? E essas alegrias, elas nos apontam o quê? Vale a pena lutar. E essa alegria vale a pena não, nos serve para dizer para os outros que não conseguem enxergar essas mínimas ações como positiva, de que a gente pode convencê-los. Tá vendo? Ó, se não existisse aquilo ali, a gente não estava na luta, né? Então, quando deixando um pouco a modéstia de lado, quando eu fui semana passada para a Unilab, né, participar de um evento, eu encontro um monte de jovens querendo me conhecer porque o meu livro estava sendo usado em sala de aula, entende? E aí aquilo é importante na medida em que eu estou ajudando a formação, eu estou ajudando, né, as pessoas a entenderem a partir de uma perspectiva, né, que vai além do epistemicídio, que vai além do eurocentrismo, né, um Ceará que coloca, né, o povo negro na história. Professor, para a gente encerrar, eu queria agora trazer uma outra reflexão, digamos assim. A gente vive num mundo conectado e digital. Qual a importância disso para essa voz, né? Para propagar tudo isso que acontece, para trazer a história,
para trazer o presente, para falar sobre o futuro. Como é que o senhor vê o peso disso? Redes sociais, comunicações sem fronteiras, sem barreiras, né? É um lado de que a voz, ela surge, ela aparece, e tem muitos que estão vendo e ouvindo, né? Qual a contribuição disso dentro das ações da conscientização, dentro de todo o calendário, porque não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês, né? São batalhas constantes e crescentes para que realmente haja um resultado. Elba, essa sua pergunta é uma pergunta maravilhosa, mas também muito complexa. Você vai encontrar esperança, você vai encontrar desinformação diante da realidade que a gente vive hoje, né? Eu conversava há pouco, né, sobre justamente essa questão das redes sociais, né? Porque eu, enquanto cientista social, queria entender um fenômeno que ocorreu, né, em 2022, de ver um monte de pessoas ajoelhadas rezando para um pneu, né? E aí, eu sei que era dominação, doutrinação, mas como é que aquelas pessoas, elas faziam uma coisa daquela forma, colocar um celular na cabeça pedindo que seres de outros planetas viessem dominar o Brasil, aquela coisa toda, ou com mensagem. E aí eu vejo um documentário que eu aconselho as pessoas deveriam assistir, que é Dilema das Redes Sociais, né? Esse documentário revela de como as redes sociais, elas servem como um instrumento de doutrinação, desinformação, né, e controle da população, né? Alguns países europeus já perceberam isso, e essa ideia que todo mundo acha maravilhoso, né, com a tecnologia em sala de aula, é retirada e todo mundo volta a ler livro. Porque as pessoas passam mais tempo nas redes sociais do que lendo. Isso está destruindo a capacidade reflexiva das pessoas, principalmente da juventude. Então tem essa grande problemática, ela é complexa, né? No entanto, também as redes sociais, elas são um espaço de comunicação e de divulgação. Você saber usar, né? É aquela história de você estar na rede social, mas antes de entrar, você ser dono do seu destino e capitão da sua alma. Porque se você entra sem essa concepção do que você quer fazer, você é levado pelos algoritmos que, na concepção do documentário, nós somos apenas produtos. Hoje ninguém é livre, né? A gente está falando, quem está perto de um celular, às vezes está falando alguma coisa, quando abre o celular está lá propaganda de alguma coisa que a gente estava falando. Então, a gente está sendo vigiado diariamente. Então, você tem esses dois lados. Mas o que me preocupa muito é a ausência de leitura, de capacidade reflexiva, né? Porque isso tudo vai afetar a capacidade organizativa. E os grupos dito minoritários, né, precisam que as pessoas pensem, porque a realidade dessas pessoas continua sendo massacrada e marginalizada pelo sistema que a gente vive, né? E aí eu penso que a luta e o combate ao racismo não é uma exclusividade da população negra. É de todos aqueles que querem um mundo melhor. Então, penso dessa forma. E enquanto não existe isso, e enquanto a gente não sair dessa armadilha das redes sociais, porque não existe caminho mais revolucionário do que a leitura, porque com a leitura eu posso escolher quem eu sou. Se eu não leio, os outros escolhem para mim quem eu sou. Né? E há um projeto, né? Há um projeto, o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto, e esse projeto continua em larga escala. Se eu não leio, eu não sei votar, se eu não leio, eu não sei escolher. Aí vai continuar sempre, como diz o mestre Caetano, o macho, adulto, branco, cristão no comando. Professor, para a gente finalizar, traga uma reflexão pessoal sua, uma mensagem, se o senhor fosse falar agora
para a população negra e para a população branca, para todos, né, de uma forma equilibrada, nesse mês, nesse momento em que as pessoas estão mais sensíveis, o assunto está mais evidente? Qual era a fala que o senhor deixaria aqui? Eu vou usar uma questão que eu falei há pouco, né? A primeira coisa, gente, leia, né? Comece com romance, comece, né, e escolha suas leituras. Ler é importante, né? Quem lê é dono do seu destino, né? E eu quero dizer para todos que o racismo é um sistema de poder que mata, destrói vidas. É um dos grandes responsáveis pela saúde mental da população negra, né? Desta forma, eu reafirmo que a luta contra o racismo, essa violência, ela não é uma responsabilidade somente nossa, da população negra e de ativistas negros. Ela é uma responsabilidade de todos, cristãos, de esquerda, né? Aquelas pessoas que querem ser pessoas boas nesse mundo. É isso. Professor, muito obrigada pela Eu que entrevista, agradeço. pelos esclarecimentos. Sucesso aí na caminhada. Esteja sempre convidado. Aqui estamos sempre de portas abertas para recebê-lo. Eu Muito agradeço. obrigada. Até logo. A gente fica por aqui e até a próxima.